Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Maloca Científica. Hoje eu vou trazer para vocês então, um assunto bem pertinente aí, que é sobre como a gente aprende a aprender. Este é um vídeo para as turmas do magistério, né? Lembrando que o áudio desse vídeo eu vou postar depois lá nos canais de podcast que a gente possui, né? E é isso aí, vamos para a aula, né? Deixa eu pegar e colocar aqui na tela. Deixa eu verificar se o som está ok. Pronto, agora sim. Então, eu vou pegar e fazer neste vídeo um resumão daqueles 3 vídeos que a gente tratou anteriormente, né, que é o protagonismo estudantil, a formação de opinião, de onde vêm as ideias humanas, que fala sobre as teorias epistemológicas, e também a neurociência cognitiva e comportamental. A gente começa então falando sobre o pensamento coletivo e a catraca cultural. O pensamento coletivo, ele é aquele pensamento expresso pelas massas, né? Então, a democracia, por exemplo, ela é um exemplo claro do pensamento coletivo. E esse pensamento coletivo, ele pode estar associado a valores éticos, morais, valores religiosos e etc. A catraca cultural, ela nos remete, né, a um instrumento de aprendizagem que ele está pré-estabelecido em um tripé de habilidades, que é a imitação, a instrução e a cooperação. Através da imitação, instrução e cooperação, a gente consegue fazer com que o conhecimento fluido, né, ele se torne cada vez mais aprimorado de acordo com o acúmulo de conhecimentos e ferramentas tecnológicas que a humanidade aperfeiçoa ao longo deste período, né, de sua história evolutiva. Então, para pegar e utilizar algumas estruturas de pensamento um pouco mais coesas, né, em relação ao que a gente vai trabalhar, eu trouxe aqui para vocês, sob o título, né, Cognição e as Teorias de Aprendizagem, e daí eu trago algumas teorias de aprendizagem, como a do Piaget, que é a epistemologia genética, depois a do Vygotsky, que traz para nós a zona de aprendizagem proximal, a do Vallon, que fala sobre a aprendizagem afetiva, a do Freire, do Paulo Freire, né, fala sobre a conscientização, a do Gardner, que traz então a ideia de múltiplas inteligências, e a do Maturano e Varela, que traz a epistemologia da autopoiesis. Então, o Piaget traz para nós algumas das ferramentas teóricas dele, né? Fala o seguinte, das 4 estágios cognitivos de Piaget. Então, esses 4 estágios, eles vêm de encontro de como se desenvolve a cognição, ou seja, a articulação entre as habilidades e competências de um indivíduo. E, segundo Piaget, essas habilidades e competências articuladas à cognição, elas são pré-estabelecidas através de 4 estágios, de acordo com a idade da criança e adolescente. Então, o primeiro estágio é o estágio sensório-motora, o segundo estágio é o pré-operacional, o terceiro estágio é o operacional concreto, o quarto estágio é o operacional formal. A idade do sensório motor é de 0 a 2 anos, é onde, então, é desenvolvido aos sentidos e manipulação de objetos, a permanência do objeto, né, nas mãos, no toque, é estimulado, então, as propriedades organolépticas dos objetos, lembrando que as propriedades organolépticas da matéria são aquelas propriedades atreladas aos 5 sentidos, como cor, o sabor, o cheiro e etc., né? Depois, no estágio 2, que é o pré-operacional, que ocorre dos 2 aos 7 anos, ocorre então a formação da imaginação, da memória, da compreensão sobre a ideia do passado e futuro, é onde a criança começa a se situar no cotidiano, né? Em que ela vive, ela começa a compreender melhor a si mesma e a sua própria história. Já no estágio operacional concreto, que ocorre dos 7 aos 11 anos, existe então um lado consciente sobre os outros e os eventos externos, é onde a criança ou adolescente passa a
compreender melhor os elementos e fatores externos do seu cotidiano. E é aí que começa o pensamento lógico, onde a criança ela consegue já articular alguns elementos através da heurística, né, que é a nossa capacidade de investigação, inventividade, etc. Através da heurística, ela começa então a ser estimulado o nosso pensamento lógico. E daí, lá no estágio operacional formal, que é dos 11 anos ou mais, ocorre então a capacidade de usar a lógica para resolver problemas, planejar o futuro e ver o mundo ao seu redor. Então, é quando a criança, além de reconhecer os elementos e fatores internos e externos de si mesmo, ela começa então a conjecturar planos e para modelar o seu passado, presente e futuro, né? Já quando a gente fala de Vygotsky, um dos elementos de maior relevância da sua teoria epistemológica é a zona de desenvolvimento proximal. Essa zona de desenvolvimento proximal, ela está dividida em basicamente dois elementos de base, né? Que é a zona de desenvolvimento real, que se resolve o problema de forma individual, e a zona de desenvolvimento potencial, que se resolve o problema com ajuda. Existe uma premissa básica aqui, né, que onde, por exemplo, né, se o professor ele está manipulando o conhecimento, está desenvolvendo o conhecimento nos seus alunos, né, e ele reconhece que alguns indivíduos da sua turma ele é mais desenvolvido em relação a determinado conteúdo, cria-se então um grupo de estudos para resolver determinados problemas de acordo com as habilidades em potencial de determinados indivíduos. Isto é, o conhecimento de maior concentração dos indivíduos daquela turma, eles vão ser propagados para os indivíduos de menor concentração desse conhecimento. É como se eu pegasse o seu colega, né, que ele sabe mais de matemática, por exemplo, para me ajudar a resolver uns exercícios de matemática. A linguagem entre os estudantes, como eles compartilham da mesma faixa etária normalmente, faz com que seja mais coeso a aprendizagem, porque a linguagem ela é muito similar, né? Então, por isso acaba sendo mais efetiva esse desenvolvimento da aprendizagem. Quando a gente fala do Henry Vallon, né, a gente fala sobre aquela aprendizagem afetiva, né? O Henry Vallon ele traz três elementos de base, que é a inteligência, a afetividade e o movimento, articulado ao pensar, ao sentir e agir. Então, é uma forma em que a pessoa está integrada entre aquilo que ela pensa, que é a inteligência, a capacidade de resolver problemas, aquilo que ela sente, né, que ela consegue sentir, né, que ela está conseguindo resolver ou que ela está conseguindo sentir ao seu redor, e ela tem essa capacidade de agir, articular então com os elementos da sua natureza de acordo com os fatores que a limitam ou não, né? Então, essa é a premissa básica do Henry Vallon. Depois nós temos aqui as múltiplas inteligências do Gardner, né? Então, nesse quadro aqui a gente tem algumas das múltiplas inteligências, né? Gardner acredita que todos nós, a gente nasce com algumas habilidades mais desenvolvidas do que outras, e daí caberia à escola, né, aprimorar essas habilidades mais desenvolvidas e fazer com que o indivíduo explore aquelas habilidades que ainda têm potencial em ser desenvolvido. Então, nós temos aqui a habilidade a inteligência espacial, que consegue ver o mundo em 3D, a naturalista, entender os seres vivos e a natureza, a musical, que é diferenciar sons, ritmos, tons, timbres, a lógico-matemática, que é fazer e provar a quantificação e hipóteses, a existencial, que é questionar o porquê vivemos e porquê morremos, a interpessoal, que condiz então entender os sentimentos e motivações das pessoas, a corporal e sinestésica, que é coordenar sua mente com seu corpo, ou seja, a consciência corporal. A linguística, que é encontrar as palavras corretas para se expressar. E a intrapessoal, que é entender a si mesmo, entender o que sente e o que quer. Então, essas múltiplas inteligências, se a gente for parar para analisar um pouco a BNCC e o currículo básico do território catarinense, a gente vai perceber que elas estão diretamente atreladas ali às nossas competências gerais e específicas de cada área do conhecimento.
Com isso, então, a BNCC e todas as transformações e reformas curriculares, elas já estão atentas a essas novas teorias epistemológicas, justamente para melhor desenvolver o pensamento lógico-cognitivo do indivíduo integral, para ele se entender e, ao mesmo tempo, entender a sociedade e o ambiente onde vive. Daí, o Paulo Freire, né, a gente começa aqui a falar sobre a própria educação brasileira, né? Paulo Freire, ele foi um teórico, educador, inclusive fez advocacia, né? Fez algumas ações aí, né, em relação a isso. Ele foi um pensador muito polêmico de sua época, justamente porque ele utilizou uma pequena palavra chamada politização. A politização, ela nada mais é que instrumentalizar a população de forma com que a população se torne consciente dos atos políticos e econômicos que ocorrem no seu país e fazer uma cobrança de forma mais crítica aos seus governantes. Com isso, a palavra politização, ela se transformou em conscientização, uma vez que essa palavra ia contra, né, ao regime que se estabeleceu na época que ele estava ali presente e articulando suas ideias. Aqui no Brasil, Paulo Freire ele é muito criticado por suas propostas ideológicas e concepções sobre educação. Entretanto, boa parte da educação brasileira está atrelada às concepções de Paulo Freire e, mundialmente, ele é reconhecido por seus atos com maestria. Bom, dentre os processos que Paulo Freire, né, coloca para nós temos o método da conscientização. O método da conscientização, então, ele fala sobre o processo de tomada de consciência ingênua e a crítica para a consciência crítica e ativa. A mudança de crenças e atitudes que implica a experimentação das situações e é uma pedagogia participativa. Então, Paulo Freire, né, através do método da conscientização, ele fez com que a gente refletisse, né, cada vez mais sobre a prática pedagógica desenvolvida por nós professores. E com isso, né, a gente entender qual o contexto científico, tecnológico, político, econômico que nós se situamos neste momento, e através disso articular, né, ferramentas narrativas e pedagógicas para mudança de crenças, atitudes, principalmente no que diz respeito a diversidades, ao cuidado com o meio ambiente, né? E o próprio autoconhecimento do corpo. Bom, passando então dessas teorias epistemológicas e adentrando, né, a nossa neurociência cognitiva e comportamental, nós falamos então um pouco agora sobre a memória, né? Então nós temos basicamente três tipos de memória, que é a memória de trabalho, que é aquela que dura alguns segundos, a memória declarativa, que é aquela evocada por palavras, né, que ela pode ser dividida em episódicas e semânticas. As episódicas guarda episódios, né, basicamente, tipo como se fosse cortes de um episódio, de um vídeo ou de um momento da sua vida, né? E a semântica ela guarda fatos, né? Fatos consolidados, né? Mais estruturados através de, sei lá, elementos que te fizeram muito feliz ou te fizeram muito triste e etc. E depois nós temos as memórias de procedimentos, que acontecem de maneira automática, né? Então é como se fosse, por exemplo, assim, eu sei que para ligar o computador eu preciso apertar um botão. Então, essa é uma memória de procedimento. Eu sei que quando eu sair de casa eu preciso desligar as luzes, né? Uma memória de procedimento. Ok? Falando então de memória, nós podemos então aqui fazer uma alusão em respeito ao cérebro e à mente. Então, o cérebro, né, ele é uma rede de material feita de neurônios, sinapses e substâncias bioquímicas. Os neurônios se comunicam por sinapse química e elétrica, e o sistema nervoso é dividido em sistema central, que é como se fosse um computador dos estímulos energéticos químicos e eletromagnéticos, e o periférico, que é como se fosse um processador sensório motor. Isso quer dizer que a nossa pele, por exemplo, né, que é um maior órgão do nosso corpo, ela tem várias células, né, sensoriais que elas vão pegar e indicar o calor, a temperatura, e com isso, né, a gente vai conseguir sofrer estímulos tanto na parte motora, ou seja, movimentação,
quanto a sensória, que é a parte onde eu vou estimular a rede bioquímica que existe no meu corpo e ativar essas sinapses cerebrais para pegar e ativar as memórias. E os três tipos de memória aqui envolventes. E a mente, gente, é um fluxo de experiências subjetivas, como a dor, o prazer, a raiva e o amor. Cabe aqui destacar que, embora a nossa ciência tenha avançado de fato, né, e muito na parte de tecnologia, no que tange a aparelhos de observação e percepção, a gente, no máximo, consegue mapear a rede bioquímica do nosso cérebro, mas a mente, né, individual, a gente ainda não consegue mapear. A melhor ferramenta que nós possuímos no momento para entender a nossa mente individual, não a mente consciente, né, que daí isso a gente tem a psicologia para nos auxiliar e a própria neurociência, mas a mente individual é através da meditação. A meditação é uma técnica, né, justamente para a gente silenciar o nosso cérebro, reconhecer o nosso corpo, ouvir o nosso corpo, sentir nossa respiração, nossa movimentação e etc. Então, a mente, ela precisa ser trabalhada junto com o cérebro, porque são coisas diferentes, né? Então, o cérebro é a nossa parte física, como se fosse a matéria, e a mente é a nossa parte energética, a nossa parte imaterial, né? Então, ela está diretamente atrelada a esse conjunto de sensações. Por exemplo, né, quando a gente está pegando e trabalhando com crianças para estimular ou desenvolver a alfabetização e letramento científico, a gente pode utilizar cheiros, a gente pode utilizar trilhas interpretativas e sensoriais, a gente pode utilizar quebra-cabeças coloridos. Então, justamente para a criança se sentir mais agradável possível em relação àquele objeto de conhecimento e ela se apropriar desses elementos de forma subjetiva, de modo a causar sensações positivas na sua mente para que o cérebro consiga acomodar de uma maneira mais eficiente a informação que está sendo transmitida a ela. Então, basicamente, a informação, né, que é todo quanto é tipo de dados que a gente absorve, né, elas estão atreladas a objetos, ou melhor dizendo, a energia e todo tipo de transformação energética. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, uma rápida analogia entre alguns conceitos e sistema nervoso, por exemplo, que são aquelas que transmitem a informação, né? Que são aquelas células que vão fazer, então, essa transmissão, esse as células de retransmissão, que eu não coloquei aqui, foi sem querer que eu não coloquei, são os gânglios ou as células guias, né, que são aquelas células que vão pegar e vão interceptar a informação vinda do neurônio, né, e aí, com isso ela vai funcionar como se fosse uma rede de retransmissão dessa energia para pegar e propagar melhor essa energia ali para o nosso poste, digamos assim, ó, a torre de transmissão, que seria a medula espinhal. E depois, a estrutura orgânica que comanda todo esse processo computacional. Quando eu falo de computacional, é esse cômputo, ou melhor dizendo, administração dos dados que a gente recebe, tanto de cor, de sabor, de toques e temperatura, etc., né? É o nosso cérebro, ele que vai pegar e processar tudo isso. Então, basicamente, né, como eu falei ali para vocês de energia, né, a energia eletromagnética, que, por exemplo, vinda da cor ou do calor, quando ela adentra o nosso sistema nervoso, né, ela é processada por alguns órgãos específicos, né, por exemplo, o olho, que ele vai processar essa energia eletromagnética e vai transformar em energia química, em forma de hormônio, e essa energia química, ela vai ativar, então, estímulos, né, para que ocorra, então, a formação de uma rede elétrica entre os neurônios para a formação, então, desse circuito neural para o desenvolvimento da memória. Então, o sentir, né, está atrelado à nossa pele, à nossa boca, o ouvir às orelhas e o ver aos olhos. Então, nosso sistema sensorial, endócrino e nervoso, ele trabalha, então, de forma conjunta, formando um aparelho de percepção. Esse aparelho de percepção, então, ele funciona basicamente, né, eu sinto através da pele, exemplo, né,
Daí a pele, através dessa sensação da pele, vai ser ativado alguns hormônios, né, do sistema endócrino. Esses hormônios, então, por sua vez, vai ativar o sistema nervoso para estimular, então, bombas de sódio e potássio, para que elas façam sinapses elétricas e químicas e ocorrer, então, essa formação de circuitos neurais. Opa. Então, alguns humores, para vocês entenderem, né? Os hormônios e humores, né? Então, por exemplo, né? Nós temos aqui os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eu tenho aqui prática diária, o neurotransmissor e o efeito sobre a nossa vida. É um quadrinho bem simples, né? Só para a gente entender essa função dos neurotransmissores, que são hormônios, e nossa prática cotidiana. Então, por exemplo, abraçar de forma verdadeira e trocar afeto pode ativar a oxitocina. E a oxitocina, ela amplia bons sentimentos, como amor e confiança, e constrói relações saudáveis. Exercer a gratidão e vibrar conquistas estimula, então, a nossa dopamina e reduz a ansiedade, melhora a motivação para alcançar os objetivos. Observar a realidade de forma positiva estimula a nossa serotonina, minimiza os hábitos ruins e regula o humor. Tomar sol estimula a nossa melatonina e regula as funções do sono. O contato com a natureza, como praticar atividades físicas, sorrir, ter relações sociais saudáveis, estimula então a nossa endorfina, que vai, por sua vez, estimular a sensação de prazer, bom humor e alegria. Lembrando, gente, que o nosso cérebro, ele é um conjunto de reações bioquímicas, né, que vai dar formação para nossa mente, que são essas experiências subjetivas. Então, o nosso cérebro é ele que processa esses neurotransmissores, articulado então com essa rede, esse fluxo energético que ocorre entre os neurônios, mas a mente em si, aquilo que a gente define como amor, ou ódio, ou dor e etc., ela é dificilmente quantificada pela neurociência, ok? A gente só consegue perceber ela de forma bem superficial mesmo, e através de aparelhos de computadores, eletrodos, etc., mas de forma mais profunda para a gente se compreender melhor é através da meditação. Então, o nosso cérebro, né, ele possui alguns elementos de operação, ou melhor dizendo, de processamento de informações, como o olho, né, nós temos o nariz, a língua, o tálamo, né, o tálamo ele é uma estrutura aqui no cérebro que ajuda nesse processamento e articulação entre os sentidos, né. Depois nós temos aqui o córtex somestésico, que ele está atrelado, então, à dor, à temperatura, pressão e propriocepção. Depois nós temos aqui a parte do equilíbrio, né, que também está articulado com a parte aqui do nosso tálamo. Nós temos aqui o cerebelo, né? Nós temos a orelha, que está articulado ao som, o córtex auditivo, o córtex visual, que é onde forma a imagem, e depois temos o córtex gustativo, que é bem próximo aqui do nosso tálamo, ele que vai fazer a interpretação dos sabores, e o córtex olfativo, que é ele que vai fazer a interpretação dos cheiros. Então, basicamente, né, o nosso córtex cerebral, ele tem algumas classificações básicas, né, como a classificação anatômica, que ele se divide em sulcos, giros e lobos. Os sulcos, eles são basicamente corredores fininhos, né, que vão pegar e formar essa estrutura mais rugosa, como se fosse uma ruga, né, no nosso cérebro. Já os giros, eles são pontos de ligação, né? É onde eu tenho ali conexões entre uma coisa e outra. E depois os lobos são porções maiores do nosso cérebro responsável por determinadas operações lógicas e cognitivas, como o lobo frontal, o lobo occipital e etc. Depois nós temos a classificação filogenética, que daí nós temos, por exemplo, aqui o arquicórtex, que ele é responsável pelo nosso hipocampo. Depois o paleocórtex, que ele é uma parte do giro pariocampal, né? O neocórtex, que é todo o resto. Depois a classificação estrutural, que é a citoarquitetura, né? Nós temos ali o isocórtex, que é 6 camadas, os neocórtex. Depois o alocórtex, que nunca tem 6 camadas, ou paleotóx ou arqueocórtex,
arquicórtex, depois a classificação funcional, que são nossas áreas de projeção, né, e áreas de associação. As áreas de projeção são as sensitivas e motoras, que são as primárias, e depois nós temos as secundárias, que são aquelas unimodais, né? Que é quando a gente começa a desenvolver a nossa parte da mente, né? Então, por exemplo, assim, a primária seria a pele, os olhos, a parte mais externa. A secundária seria a parte da formação dos primeiros circuitos neurais. E as terciárias seria aquelas, então, onde já ocorre a formação da cognição atrelada a esses circuitos neurais. E depois nós temos algumas das principais funções do córtex, que é, entre elas, a projeção sensorial e cognição, o planejamento e iniciação de movimentos voluntários, processos mentais complexos, como pensamento e raciocínio, compreensão e expressão da linguagem, memória e aprendizagem, experiências emocionais e motivacionais. Então, aqui nós temos o nosso olho, né? Então, a imagem, ela é processada através da energia eletromagnética que entra aqui através da nossa pupila, que é como se fosse um regulador de luz, né? Aqui na parte externa nós temos a nossa córnea, né? Ó, aqui a córnea, que é como se fosse a nossa lente aqui do olho, né? Depois a pupila é onde tem a cor do olho, e depois nós temos o cristalino, que é uma outra lente, que vai fazer então com que a imagem venha de forma invertida, né? E depois essa imagem lá no nervo occipital, ela vai ser reformada, né? Ali no lobo occipital, e vai virar de novo. Então, a imagem que a gente olha na primeira impressão, ela está virada de cabeça para baixo. Mas depois que ela passa pelos nervos occipitais, ela vai ser cruzada, né, no nosso cérebro até chegar aqui na parte posterior. E quando ela chega na parte posterior, ela é virada de novo para cima. Daí a gente tem o caminho do som, como é que o som se forma, né? Então, basicamente, nós temos aqui a orelha, que é o nosso órgão externo, né? De captação do som. Então, o som ele entra pelo canal auditivo e chega até o tímpano fazendo-o vibrar. Então, daí no momento que o tímpano começa a vibrar, ele aciona os ossinhos do ouvido que se movimentam e pressionam a cóclea. A cóclea, né, por sua vez, vai fazer com que haja uma pressão, ou melhor dizendo, com a força da pressão da cóclea, que se mexe o líquido dentro dela também. Então, essa movimentação ativa as pequenas células ciliadas em seu interior. Então, é como se fosse, por exemplo, assim, o som chegou, como se fosse uma vibração, vai fazer vibrar o tímpano, que é como se fosse um motor. Esse tímpano, por sua vez, vai acionar aquelas alavancas, né, entre aspas, que é os ossinhos ali, que é chamado de martelo, né, por alguns autores, e outros de cóclea. E daí essa cóclea, ela possui um pequeno líquido. E esse líquido, ele vai se movimentar de forma fluida para pegar e movimentar células ciliadas em seu interior. E ao receber esse estímulo, os cílios mandam a informação do som para o cérebro. Todo esse processo dura milésimos de segundos. Então, para vocês perceberem como o nosso cérebro é um supercomputador. Opa. Bom, já falamos então um pouco das memórias, das teorias de aprendizagem e de como funciona o nosso aparelho de percepção. Agora eu trago para vocês alguns conceitos multicontextuais extraídos da hipótese sintética da integração de narrativas, que foi objeto de estudo da minha pós-graduação. E dentre esses conceitos multicontextuais, nós podemos citar aqui a unidade, a organização, a estrutura, mecanismo, cópia, réplica, reprodução e fatores. Boa parte desses elementos aqui contextuais, ou melhor dizendo, conceituais, eles foram extraídos, então, da biologia do conhecer, de Maturana e Varela, que é uma teoria epistemológica também, assim como as demais que eu apresentei para vocês. A unidade, então, ela basicamente é o resultado de um fenômeno, né? E ela possui organização e estrutura. A organização é aquilo que mantém os componentes estruturais de uma unidade de forma com que ela possa ser classificada como tal. Por exemplo, eu tenho uma unidade, que é o átomo, a unidade da matéria, e a organização fundamental de um átomo é que ele possui um núcleo provido de prótons e nêutrons e uma eletrosfera
provida de elétrons, certo? A estrutura é algo que é modificável sem mudar, né, a origem da minha unidade. Por exemplo, nós temos ali, vamos utilizar o mesmo exemplo do átomo, né? O átomo, todo átomo, na sua organização, possui prótons, nêutrons e elétrons. Mas a quantidade de prótons, por exemplo, dentro de um núcleo atômico, vai definir qual elemento químico ele vai se tornar. Por exemplo, o hidrogênio possui um próton, já o hélio possui dois prótons, o lítio possui 3 prótons, o carbono possui 6 prótons, e assim por diante. Então, quer dizer que a organização em si, da minha unidade, ela não mudou. Porém, todavia, entretanto, né, a estrutura ela muda um pouco. E daí, conforme a estrutura muda, a organização, a unidade não vai mudar, mas alguns aspectos ela vai acabar mudando. E daí nós temos ali o mecanismo, que é a forma de funcionamento desses componentes estruturais. A cópia, né, é quando eu tenho uma unidade modelo, como se eu fosse tirar um xerox, né? Eu tenho uma unidade modelo e eu vou copiar, né, essa mesma estrutura. Um exemplo na biologia que nós temos é, por exemplo, um crânio de um sapo. Nós vamos pegar esse crânio de um sapo, que é um dos nossos primeiros tetrápodes, embora ele seja um anfíbio, ou seja, vive parte da vida dele na água e parte na terra, ele é um dos primeiros animais a conquistar o ambiente terrestre. Claro que não conquistou totalmente, os primeiros que conquistaram totalmente foram os répteis. Mas se a gente for parar para analisar, a estrutura craniana de um anfíbio que possui 2 tímpanos, um par de olhos, narinas, né, boca, né, é a mesma estrutura para pegar e formar, por exemplo, mamíferos como nós seres humanos. Então, uma unidade modelo foi utilizada para pegar e fazer cópias. Então, essa unidade modelo foi o nosso DNA, e esse DNA ele foi sendo replicado para todas as espécies. Quando a gente está falando de réplica, a gente está pegando e fazendo uma alusão de um processo operacional de várias cópias. É como se eu tivesse, por exemplo, uma fábrica da Toyota, exemplo, né? E essa fábrica da Toyota produzisse 500 carros da Toyota, né? E daí esses 500 carros, cada um foi vendido para um dono diferente. A história do dono com seu carro vai ser uma história individual, independente da fábrica. É a mesma coisa que acontece quando uma célula produz uma proteína. A célula é a fábrica e a proteína é a Toyota. Então, a proteína, o destino da proteína é independente da fábrica, né? Então, pode ser que o meu carro da Toyota tenha quebrado no primeiro dia e seu carro que saiu da mesma fábrica não tenha quebrado, né? Então, tenha funcionado por 10 anos, 15 anos, né? E etc. Então, essa é a premissa da réplica. É quando eu tenho, então, um elemento de base, né? Como, por exemplo, o DNA, ou melhor dizendo, um mecanismo padrão de produção, por exemplo, de proteínas ou de uma Toyota, e eu vou replicando esse mecanismo de produção. Já a reprodução, ela é quando eu tenho uma unidade, né? Que eu vou partir essa unidade em partes menores e vou reconstruir ela de forma como ela era antes. Por exemplo, quando eu falo em reproduzir áudio e som, desculpa, imagem e som, né? Quando eu falo em reprodução de imagem e som, quer dizer que eu estou gravando um vídeo aqui agora para vocês, certo? Esse vídeo ele vai ser transformado em dados, em formato de bits, né? E esses dados eles vão viajar através da internet até o computador de vocês. Então ele vai ser essa imagem e som vai ser desfragmentada e depois vai ser reconstruída no computador de vocês. A mesma coisa acontece quando a gente faz uma reprodução celular através da mitose e através da meiose, né? A célula é desnaturalizada através ali dos seus processos de divisão celular e depois ela é naturalizada novamente como uma célula, né? E os fatores, né, são aqueles elementos limitantes para determinado fenômeno acontecer. Por exemplo, nós temos o clima, né, como exemplo básico. O clima, eu tenho alguns elementos do clima, como a massa de ar quente, a massa de ar frio, a umidade, a temperatura e etc. E os fatores climáticos. Os fatores climáticos eu posso aí colocar o relevo, a maritimidade, a continentalidade, né? Então, a latitude, a longitude, a altitude, né? São alguns fatores que vão influenciar, então, na formação climática. Bom, já que a gente está falando, então, sobre todos esses aspectos de aprendizagem, cabe aqui resgatar, né, alguns conceitos lá do primeiro semestre, que é a respeito da alfabetização e letramento científico.
A alfabetização científica, ela está relacionada ao domínio da nomenclatura científica e da memorização de termos e conceitos. Já o letramento, ele considera as habilidades e competências necessárias para o uso consciente dessas informações. O ano passado, eu desenvolvi com as turmas do magistério um quadrinho para a gente pegar e brincar um pouco sobre esses conceitos básicos de alfabetização e letramento científico. Percebam aqui que a alfabetização científica nesse quadro ele está atrelado ao conjunto total desses conceitos, certo? Já o letramento científico, eu pego só uma parte, né, desses conceitos, só um núcleo desses conceitos, para que eu possa articular todos esses conceitos de forma coerente. Então, é como se fosse aqui, deixa eu ver se eu tenho um exemplo, eu acho que eu não coloquei exemplo. Ok, ó, por exemplo, né, eu tenho aqui fenômeno. O nosso fenômeno é o fluxo de matéria e energia, ou Big Bang, pode ser também, né? A informação, ondas e moléculas. A comunicação, reações de complexação. As reações de complexação, gente, são todas aquelas reações onde eu pego uma unidade microscópica e vou transformando ela em macroscópica. É como se fosse o espectro biológico, né? Eu tenho ali átomos formando moléculas, moléculas formando complexos supramoleculares, esses complexos supramoleculares formando organelas, essas organelas formando células, células formando tecidos, tecidos formando órgãos, órgãos formando sistemas, sistemas formando organismo, organismo formando populações e assim por diante. Então, isso são reações de complexação. Daí, quando eu falo de unidade, eu posso falar ali da matéria, daí a estrutura, né? Eu posso falar ali da moléculas, cristais e metais. Eu não coloquei aqui a organização. A organização seria basicamente, né, a matéria ela possui prótons, nêutrons e elétrons. As propriedades eu tenho as gerais, específicas e organolépticas, já que eu estou falando da matéria. Observe agora, a cópia, né? A cópia tem o sólido, líquido, gasoso e plasma. Eu utilizei os estados físicos da matéria como cópia, porque esses estados físicos é o que vai ser replicado para depois eu fazer outros procedimentos, né? Como a fusão, onde eu estou passando do estado sólido para o líquido, como a vaporização, quando eu estou passando do líquido para o gasoso, a condensação, quando eu estou passando do gasoso para o líquido, e a sublimação quando eu passo do gasoso para o sólido ou vice-versa, né? Depois nós temos a reprodução, com 5 sentidos, mais instrumentos amplificadores, como microscópio, telescópio, espectroscópio, radiometria. Então, 5 sentidos, eles vão absorver a matéria e energia, né, que está no ambiente, e vão, então, desfragmentar essa matéria e energia para ser processadas como uma rede de dados metabólica, né, pelo nosso cérebro, e com isso, então, a gente perceber cada vez mais elementos e fatores da nossa realidade. Já a computação seria o metabolismo das células humanas que observam e processam mentalmente esses dados. E os fatores é a nossa interação com o meio, a região geográfica, o nosso estímulo para interagir com o meio, né? Então, são alguns elementos aí. E daí, a partir para vocês entenderem. Ó, a unidade, a propriedade, a organização e a estrutura. Então, a nossa unidade, no caso é a matéria, né? A propriedade é geral, específica e organoléptica. A organização da matéria, eu tenho os elétrons, os prótons e nêutrons. E a estrutura, então, eu estou usando o quê? Ó, moléculas, cristais e metais, que é basicamente tudo que forma a nossa realidade. E daí, com isso, né, gente, eu vou pegar e explorar as outras dimensões, né? Através desses pequenos conceitos, eu vou explorar as outras dimensões conceituais. Posso utilizar o mesmo conceito, por exemplo, de informação, num contexto tecnológico ou num contexto biológico. Então, isso seria um. Volume, então, por sua vez, possui comprimento, largura e profundidade. A energia, que basicamente é o movimento, né, movimento ondulatório, basicamente.
energia na forma de calor, como condução, convecção e radiação, né? A condução é quando eu tenho corpos sólidos transmitindo calor da forma mais concentrada para menos concentrada. A convecção é quando eu tenho corpos líquidos ou gasosos, como a nossa atmosfera, e a propagação do calor do meio menos concentrado. Já a radiação, a energia eletromagnética, por exemplo, a luminosidade solar, sendo propagada, então, né, para outros corpos e ser. Desculpa, vai produzir as moléculas de glicose para injetar essa energia nos ecossistemas. Depois, a partícula é a estrutura mínima de um átomo. As ondas são perturbações da matéria, por exemplo, quando eu jogo uma pedrinha na água, né? E essa pedrinha faz com que ocorra pequenas ondulações. Eu estou perturbando a matéria, né? A matéria seria a parte líquida do meu lago, por exemplo, e quando eu jogo a pedrinha, né? Ocorre essa formação de ondas. Depois, os fótons, né? Eles são partículas ondas. A formação de fótons é basicamente representada nessa imagem aqui, onde eu tenho uma onda, né? E eu tenho aqui uma onda numa extremidade e a partícula na outra extremidade. E aqui eu tenho as forças gravitacionais atuando, né? Como a força forte nuclear, a força fraca nuclear, o eletromagnetismo e a gravitação. E ocorre, então, que o nosso universo observável, ele possui baixa temperatura e alta pressão. E daí, com isso, faz com que certas ondas e partículas, elas se fundam e formem o que a gente chama de partícula-onda ou fótons. Fótons nada mais é que um pacotinho, né, que carrega energia. Eu sempre gosto de fazer uma alusão, melhor dizendo, uma analogia básica entre carta, telegrama e e-mail, né? A carta, ela possui massa e volume, certo? Então ela é partícula. A onda, ela não possui massa nem volume, mas ela carrega informação. Então, ela é um e-mail, né? Já um telegrama, eu tenho a informação, eu tenho a massa, mas o meio que ele vai veicular essa informação é através de um meio eletrônico, né? Através de um meio informacional, para depois materializar de volta. Então, isso seria a partícula onda. Falando de energia, então, né, que é basicamente a nossa descrição da natureza, nós temos a energia mecânica, que ela pode ser dividida em energia cinética, que é a energia do movimento, e a energia potencial, que é a energia que tem potencial de acontecer, que é a energia gravitacional, que é a energia da posição, e a energia elástica, que é a energia da formação ou deformação, né? Então, aqui eu fiz uma listinha para vocês dos tipos de energia, se ela é potencial ou cinética, e com isso a sua descrição. Por exemplo, nós temos a energia mecânica, né, que é o movimento dos objetos, temos a energia térmica, que é o movimento das partículas, a energia sonora, que é partículas atmosféricas em movimentos ordenados, a energia eletromagnética, que é o movimento dos fótons solares, a energia elétrica, que é o movimento de elétrons em corredores de cátions formados especialmente nas ligações metálicas, a energia termonuclear, que é uma energia potencial, né, que é a capacidade de um núcleo atômico liberar energia através da fusão ou fissão nuclear, a entalpia, que é a energia potencial, é a energia armazenada nas ligações químicas no momento da combinação de dois ou mais elementos químicos, e depois nós temos a energia gravitacional, que é uma energia potencial, né, onde os corpos têm potencial de serem atraídos para o centro gravitacional de determinado corpo celeste. No caso da Terra, nosso centro gravitacional é o núcleo de ferro e níquel, né? Por isso que a gente tende a cair em direção ao chão. Então, aqui nós temos um quadro sobre as transformações energéticas. Obviamente, eu não vou citar todas elas, mas eu vou citar algumas. Então, nós temos aqui, por exemplo, a energia térmica da radiação, né, ou readiação, sendo convertida em energia química através da fotossíntese, e o processo ao contrário, desculpa, a energia térmica, né, sendo convertida em energia química através da fotossíntese, e num processo ao contrário, a energia química sendo convertida em energia térmica, nós temos a quimiluminescência.
Nós temos aqui a energia química sendo convertida em energia elétrica, né, através de baterias. Nós temos aqui também a energia nuclear sendo convertida em energia térmica através de um reator nuclear. Nós temos a energia térmica sendo convertida em energia mecânica, né, através de uma máquina térmica, como, por exemplo, os nossos próprios músculos, né, eles podem servir como uma máquina térmica. Depois, nós temos aqui a energia mecânica sendo convertida em energia elétrica através de um dínamo ou de um alternador, e assim por diante, né? Não vou citar todas elas aqui não agora. Aqui, ó, do músculo ó, que eu falei para vocês, desculpa, ó. A energia química sendo transformada em energia mecânica. Eu errei aqui, tá? Só uma pequena correção. A energia química, que vindo dos alimentos, obviamente, né? É convertida em energia mecânica através do nosso músculo. Bom, aqui, pessoal, então a gente fala um pouquinho sobre o distúrbio ecológico e a escassez de recursos naturais. Então, eu tirei um trechinho do livro do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do historiador Yuval Harari, que basicamente faz uma recontagem aí biosociológica da história da humanidade. Ele diz o seguinte: o distúrbio ecológico e a escassez de recursos estão articulados em narrativas instrucionais, políticas e econômicas como elementos de linguagem simbiótica, mas não são. A especificidade de cada tema remete às seguintes proposições: o distúrbio ecológico é decorrente à incapacidade ecossistêmica de assimilar com rapidez as drásticas mudanças ocasionadas pelo homem na pirâmide alimentar, e a escassez de recursos naturais demarca os limites científicos do homem no que tange, no que versa às novas tecnologias de manipulação de matéria e energia. Deste modo, é plausível essa articulação de linguagem, pois, se a ignorância humana for somada à incapacidade ecossistêmica, muito provavelmente a espécie sofrerá inúmeras calamidades previstas por ecólogos e ambientalistas. Isso quer dizer, pessoal, que basicamente tudo que a gente conhece de matéria e energia pode ser transformado e manipulado, né? De acordo com aquela lei da conservação de massas de Lavoisier, somando então as teorias da relatividade geral e restrita do Einstein, né? A gente pode converter qualquer tipo de matéria e energia em energia reaproveitável para nós mesmos. Então, para isso, a gente precisa de incentivo científico e tecnológico para fazer melhor e mais de forma mais sustentável possível essas transformações. Então, falando nisso, nós temos as energias renováveis e as não renováveis, né, quando a gente está falando com articulação com a indústria. As energias renováveis são aquelas que, uma vez usadas pelo homem, são suscetíveis de regeneração espontânea ou através de práticas de conservacionista, né, como solos, ar, vegetação, águas correntes. Já as não renováveis são aquelas que, uma vez utilizadas pelo homem, não são suscetíveis de regeneração espontânea ou mesmo pela intervenção adequada do homem, como ferro, manganês, combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural. Os recursos naturais, ou seja, fontes de energia, só adquirem valor em função de uma sociedade, de uma época e de técnicas de utilização. É o que eu falei ali anteriormente, né? Conforme a gente vai avançando de forma a nossa tecnologia de manipulação de matéria e energia, a gente vai se tornando cada vez mais autossustentável. Entretanto, a quantidade de pessoas que existe no nosso planeta e também a demanda de recursos que a gente necessita, né, atualmente, faz com que a gente reflita e invista cada vez mais em ciência e tecnologia para que essas práticas de autossustentação da espécie, elas se acelerem, né, justamente para a gente não ter impactos tão agravantes em questão de risco de extinção da nossa espécie devido ao mau uso ou má administração dos recursos naturais da Terra. Aqui de forma bem rápida, já que a gente está falando de energia e matéria, né, nós temos as ligações químicas, que elas podem ser classificadas basicamente em ligações iônicas, covalentes e metálicas. As ligações iônicas, elas ocorrem entre elementos de carga positiva e negativa, ou seja, metais e ametais, onde um ânion, que é positivo, se une a um cátion, que é negativo, formando um composto iônico por meio de transferência de elétrons. Ou seja, metal perde elétron, enquanto o ametal ganha o elétron. Depois, nós temos a ligação covalente, que ela é realizada através de ametal com metal. Os elétrons são compartilhados, dada a baixa diferença de eletronegatividade
dos elementos químicos envolvidos, né? Daí, com isso, nós temos a ligação covalente dativa, que ocorre de forma semelhante à ligação covalente normal, né? Citada anteriormente. A diferença é que um dos átomos já apresenta o seu octeto completo e apenas o outro necessita de dois átomos, né? Então, a regra do octeto ela diz o seguinte, que os átomos realizam as ligações químicas buscando a estabilidade de um gás nobre, ou seja, com 8 elétrons na camada de valência. A camada de valência ela é a camada mais externa, né, ou a camada mais distante da eletrosfera em relação ao núcleo. Essa camada de valência é o que faz, então, ser buscado a estabilidade eletrônica. Lá na tabela periódica, nós temos a família 8A, ou a família zero, como alguns autores colocam, né, que é a família dos gases nobres. Eles, por sua vez, não fazem ligação química porque eles já são estáveis, eles já têm essa estabilidade eletrônica, digamos assim. Já, por isso, o elemento doa ou recebe ou compartilha os elétrons na sua camada de valência, né? Então, por esse motivo aí. E, por fim, nós temos as ligações metálicas, que ocorrem entre metais e metais. Os metais perdem elétrons da sua última camada e formam cátions, gerando um mar de elétrons, né? São chamados de elétrons livres. É por isso que os metais são bons condutores de energia elétrica, porque os elétrons estão livres na sua camada de valência. Bom, como eu falei de reações de complexação ali anteriormente, e também no vídeo do protagonismo estudantil e formação de opinião, cabe aqui, então, falar um pouquinho mais sobre essas reações de complexação. Nós temos, então, nesse quadro aqui, os níveis de complexação 1, 2, 3 e 4, e nesse quadro aqui, as ordens de expressão autopoética. Então, lembrando que sistemas autopoéticos são aqueles sistemas que não possuem distinção entre produtor e produto, ou seja, uma célula, né, por exemplo, ela vai produzir o seu próprio elemento celular através do intercâmbio de matéria e energia que ela vai fazer com o meio. Então, nós temos o primeiro nível de uma ordem autopoética, né, que é a célula, o segundo nível, o corpo, e o terceiro nível, a sociedade. E a ciclagem disso tudo, né, na primeira ordem é os ciclos biogeoquímicos, na segunda ordem é a nutrição, e na terceira ordem nós temos aí a catraca cultural. Então, no nível 1 da célula, nós temos as unidades monoméricas, que são pedacinhos de moléculas que vão formar macromoléculas. A exemplo, né, os aminoácidos formando macromoléculas como proteínas, as proteínas formando complexos supramoleculares como os ribossomos. Os ribossomos, eles são complexos supramoleculares responsáveis por produzir proteínas, então por isso que é um sistema autopoético. A célula está produzindo o seu próprio componente para produzir ela mesma, né? Então, depois ali nós temos as organelas, e a exemplo nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que é como se fosse uma vesícula cheia de ribossomos para otimizar essa produção ou fabricação de proteínas. Depois nós temos na segunda ordem o corpo, né, que a ordem mais baixa do nível de complexação é a célula, então célula formando tecidos, tecidos formando os órgãos e o órgão formando os sistemas. E depois, na terceira ordem, nós temos o indivíduo, né, o indivíduo formando populações, populações formando comunidades e a comunidade formando o ecossistema. Então, a vida é um sistema químico autossustentável capaz de evolução darwiniana. Isso quer dizer que a vida, como si só, ela está articulada, né, através de uma rede de gordura, né, uma circular, que é a nossa membrana plasmática, e dentro dessa rede de gordura, que é a membrana plasmática, nós temos alguns componentes, né, estruturais e funcionais que vai fazer com que ela produza seu próprio elemento celular, e ela vai tender a reaproveitar tudo nos seus três níveis de expressão, célula, corpo e sociedade, tudo que ela for fazer de intercâmbio com o meio de matéria e energia. E ser capaz de evolução darwiniana quer dizer que ela vai se modificando através de acoplamentos estruturais. É como se eu tivesse uma pecinha que eu consegui fazer esse intercâmbio de matéria e energia com o meio, que se encaixou perfeitamente naquela situação de adaptabilidade de sobrevivência ao meio, né? E daí, com isso, a minha célula, ela permaneceu com essa característica, né? Então, ela vai passar para uma nova geração, para um novo indivíduo, e vai, então, rolando um processo aí de especiação ou de evolução darwiniana, né? Ao longo do tempo geológico. Aqui nós temos o dogma central da biologia, ou dogma central da biologia molecular,
que basicamente fala o seguinte para nós: o DNA ele é o nosso conjunto de instruções que dizem o que um organismo deve fazer para sobreviver e se reproduzir, certo? Daí ocorre ali um processo de transcrição, né, onde o nosso RNA vai fazer a leitura do nosso DNA, ou seja, ele vai ler essas instruções, ele vai cortar uma instrução específica e vai remodelar o nosso DNA formando o gene. O gene, ele é a instrução específica para produzir uma proteína específica. E daí esse gene vai ser encaminhado para o ribossomo, que ele vai receber essa informação, vai traduzir através do RNA de tradução para que seja produzida uma proteína específica, por exemplo, colágeno, sei lá, queratina e etc, né? Para formar um corpo. Então, aqui, só para vocês entenderem melhor, né? Nós temos aqui o gene, que é um pedaço do meu DNA, né? Um pedaço específico. O DNA é toda a molécula. Então, o gene é um fragmento do DNA capaz de desencadear um processo de síntese proteica. Na genética mendeliana, representados nos genes por simples letras do alfabeto, A, B, etc. Que daí nós temos os genes dominantes e recessivos, que não vem ao caso neste momento, né? E o cromossomo, gente, ele é uma estrutura supramolecular responsável por compactar essa molécula de DNA. A nossa molécula de DNA, ela é tão grande, que existe uma estimativa que o tamanho da molécula de DNA de um corpo humano, por exemplo, né, ela pode fazer 25 voltas entre o Sol e Saturno. Então, é muito grande. Para a gente, então, compactar essa informação molecular, a gente usa o cromossomo. O cromossomo ele é um compactador dessa informação. Aqui nós temos a fórmula geral do metabolismo. Ela basicamente nos diz o seguinte. Aqui, vou pegar e colocar aqui uma canetinha para ajudar nesse processo. Ó. Caneta. Então nós temos... Opa! Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Nós temos aqui o AB, que seria o meu alimento. E tá tudo torto. Aqui é o processo de digestão. Né? A digestão. Aqui, então, eu tenho as nossas macromoléculas. Aqui eu tenho as reações de Lise, né, que são as reações de quebra molecular. E essas reações de Lise, então, vai dar origem a minhas unidades monoméricas e eletrólitos. Opa. Unidade monoméricas. Aqui eu tenho meu transporte membranar, né? O transporte membranar, gente, pode ocorrer através de osmose, difusão facilitada ou difusão simples e também por bombas só de potássio. Aqui, então, nós temos o acoplamento estrutural,
né? Então, por isso aqui, ó, esse C representa a célula e esse AB as unidades monoméricas formando a macromolécula, né? Então, vou colocar acoplamento, AP, estrutural e ST, só para representar aqui. E aqui nós temos a excreção, ou eliminação, né? Então, a excreção, por exemplo, né, eu posso citar aí o suor, o gás carbônico, né, que é resultado da respiração. Deixa eu ver o que mais. Suor, gás carbônico, excreta nitrogenada, como a ureia, através da urina, o bolo alimentar, que é a matéria orgânica, e tudo isso vai ser reaproveitado pelo ambiente. Por exemplo, né, a ureia, que a gente elimina através da urina. A ureia, ela vai ser, como ela é formada de bases nitrogenadas, né, ou de excretas nitrogenadas, ela vai ser reaproveitada pelo solo, né, através das bactérias nitrificantes, que vão extrair, né, ou processar, quebrar essa molécula e depois devolver para a nossa atmosfera, uma vez que a nossa atmosfera, cerca de 78,04% da nossa atmosfera é feita de gás de nitrogênio. A mesma serve para o nosso bolo alimentar, né? O bolo alimentar ele vai servir depois de adubo para o solo, né? Mantendo aí um fluxo de matéria e energia entre o ecossistema e o indivíduo. Bom, falando nisso, então, nós temos o processamento, né, das informações do sistema alopoético e autopoético, como a gente viu ali no vídeo do protagonista de informação e opinião. Então, nós temos o sistema autopoético, então, um exemplo de entrada de energia, energia solar, que é processada através da cadeia trófica, né, seres produtores, consumidores, decompositores, e a saída, que é o excesso, né, a eliminação, seria o albedo. O albedo, ele nada mais é que uma linha ali daquilo que foi absorvido de energia pela Terra e depois está sendo devolvido parte dessa energia para o meio extraterrestre. E o meio de ciclar todos esses nutrientes é através dos ciclos biogeoquímicos. Já no sistema holopoético, nós temos ali a entrada de energia elétrica, o processamento é a computação, né, de dados, de informação, a saída é a imagem e som, né, e a ciclagem é a própria informação que é gerada, né, através dos dados, de forma bem objetiva, né. De forma bem objetiva, desculpa, né, a gente pode pegar e resumir toda essa parte aí de acoplamento estrutural e sistemas autopoéticos e alopoéticos numa frase muito singela: diga o que lê, que direi o que pensas. Então, quando a gente está lendo alguma coisa, a gente está acoplando para a nossa cabeça, para a nossa mente, uma determinada concepção ou determinada ideia. E daí, com isso, nosso cérebro ele vai processar através de memórias, vai construindo cada vez mais e desenvolvendo cada vez mais a nossa cognição. E essa é a premissa básica ali da teoria epistemológica do Maturana e Varela, né, da biologia do conhecer. É você conseguir sentir o processo celular que ocorre em você, até mesmo na formação da sua cognição, né, que é basicamente isso, esse acoplamento estrutural. E você vai articular, né, de forma consciente ou inconsciente, vai assimilar aquilo que você está vendo ou lendo e vai eliminar aquilo que você não deseja, né, que não faz parte do seu cotidiano. Então, aqui nós temos. Aqui nós temos as unidades mínimas, né? Como unidade mínima, nós temos o átomo, que é aquilo que constrói a matéria, e a expressão é física. A célula, ela elabora os corpos, e a expressão é biológica. O gene instrui a sobrevivência e reprodução, e a expressão é hereditária. E o meme origina as memórias, que é uma unidade mínima proposta pelo biólogo comportamental Richard Dawkins, que ele fala, então, que é a expressão do autocognoscível, ou seja, da autoconsciência, né? Que é a consciência a gente perceber a si mesmo e perceber os elementos e fatores ao nosso redor, dos fenômenos, das pessoas e etc. Aqui nós temos as perspectivas ou linhas de pensamento, né, colocadas ali na nossa aula de protagonismo estudantil, formação e opinião. Nós temos aqui as redes de entrada, as redes de saída. Lembrando que esse quadro aqui, ele faz uma alusão a toda a história da humanidade, como se fosse um curto período de espaço cognitivo, né? Então, nós temos ali como tudo começou, através da linguagem, né? Da arte, aquela expressão da mão impressa numa pedra, né?
depois o processamento através da educação, que gerou a instrução, a saída através de espiritualidade, né, que gera então aí cultos e formas de articular determinadas ações, né, que ligam aí as linguagens, a educação e todo esse arcabouço que a gente vem acumulando ao longo do tempo. Depois, no segundo nível, nós temos a heurística, que é a nossa capacidade de inventar coisas, né, de criar coisas novas. Depois, nós temos ali no processamento a filosofia, que faz uma reflexão sobre todas essas coisas que a gente cria, que a gente acaba refletindo. E a linguagem ficcional, que é a nossa capacidade de imaginar, conjecturar coisas que não existem. E através disso, então, vem o nosso terceiro nível, que é a mitologia, onde a gente começa a fazer divinificação das coisas, dos elementos, como árvore, pedra, lugares e etc., né? E a ciência, ela faz uma sistematização desses conhecimentos, né? Através de arcabouços filosóficos, heurísticos, da linguagem ficcional e da própria mitologia. E depois da ciência, nós temos ali a pseudociência, que é uma forma um pouco equivocada dos instrumentos teóricos e metodológicos do conhecimento científico, que é algo muito superficial, né, que pega só parte de um conhecimento complexo e transforma ele em algo muito simples de ser assimilado pela população de muitas vezes de forma errônea. Por isso que o nome é pseudociência, falso conhecimento. Depois nós temos ali no quarto nível o nosso repertório cultural, que é o que a gente está vivendo atualmente, né? Que é um fenômeno que ocorre a pluralidade, né? Ou a pluriculturalidade, desculpa. Depois o processamento, onde tudo isso está sendo processado através da globalização, ou seja, da tecnologia da informação e comunicação, e a saída, ou seja, tipo, o futuro para isso, né, o que está acontecendo agora, é a singularidade científica e tecnológica, onde várias áreas do conhecimento específicas estão se juntando numa multifuncionalidade. E isso tudo ocorre através da catraca cultural, através da nossa imitação, instrução e cooperatividade. A globalização, articulada à tecnologia da informação e comunicação, estimulou cada vez mais esse processo aí de catraca cultural e cooperatividade em relação à propagação de informações e surgimento de novas concepções e ideias sobre o mundo. Bom, falando então de informação, nós temos os níveis de acomodação de informação, que é o nível sensorial, memorial, racional e ético-emocional, né? Então, no nível sensorial, nós temos ali o entendimento através da percepção sensorial, o nível memorial é a compreensão através da memorização, o nível racional é ter respeito através da racionalização cognitiva, e o nível ético e emocional é estar de acordo através da empatia e aceitação das diversidades. Isso quer dizer que você pode não concordar com o outro sobre determinado elemento ou objeto de conhecimento. Pode ser que você e outra pessoa tenham visões completamente diferentes sobre o céu. Um vê o céu vermelho e outro vê o céu azul, né? Mas o fato é que vocês estão convivendo na mesma conjuntura de realidade. Então, no momento em que vocês articulam um diálogo argumentativo, demonstrando e expressando o seu contexto e a sua perspectiva atrelado a ferramentas lógicas de comprovação da sua verdade, pode-se gerar uma nova ideia em relação a esse objeto de conhecimento que possui, tecnicamente, visões de mundo diversificada. Então, aplicar isso no seu cotidiano, sobre esses estágios de acomodação de informação, é de suma importância, especialmente para quem quer dar aula, né? Justamente para entender como é que o conhecimento se acomoda no nosso cérebro. Então, primeiro o sensorial, depois o memorial, depois o racional e depois o ético-emocional. Então, algumas estruturas de argumentação que a gente pode utilizar aqui é o indutivo, o dedutivo, o dialético e fenomenológico, que são os métodos para comprovar o que é verdade, o que não é verdade, mas esses métodos podem variar do conhecimento filosófico, mitológico, religioso e científico, né? O conhecimento científico, por exemplo, ele utiliza o método dedutivo, por muitas vezes, né? O método dedutivo, ele é um método que é racionalista, que pressupõe a razão como uma única forma de chegar ao conhecimento verdadeiro. Ele utiliza uma cadeia de raciocínio descendente, de análise geral para particular, até a conclusão. Utiliza o silogismo, né? Ou seja, duas premissas, retira-se a uma terceira logicamente coerente. Já o indutivo, ele
ele parte de uma verdade geral, né? Então, na lógica, o método indutivo ou a indução é o raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos particulares, conclui uma verdade geral. A indução, ao contrário da dedução, parte dos dados particulares da experiência sensível de acordo com indutivista. A ciência começa com a observação. Já o método dialético, nós temos duas verdades divergentes, que é como eu falei ali anteriormente, frequentemente referido apenas como dialética, é uma forma de discurso entre duas ou mais pessoas que possuem diferentes pontos de vista sobre um mesmo assunto, mas que pretendem estabelecer a verdade através de argumentos fundamentados e não simplesmente vencer um debate ou persuadir o opositor. Já o método fenomenológico, nós temos as verdades relativas, né? Onde ele estuda a essência da manifestação das coisas, ou seja, tudo aquilo que se pode perceber do objeto ou do fenômeno através dos sentidos. O método fenomenológico foi proposto pelo filósofo alemão Edmund Husserl como uma crítica ao método indutivo e ao método dedutivo. É como se fosse uma forma mais contemporânea, digamos assim, de quebrar algumas premissas metodológicas e reafirmar nossos conceitos em relação ao conhecimento, que ele é fluido, né? E que a gente pode, então, reiterar alguns conhecimentos antes retirados do método científico, como a sabedoria ancestral de povos indígenas e quilombolas, e articular novamente, através do método fenomenológico, ao conhecimento científico e gerar novas teorias e hipóteses que permitam que a gente explique de forma mais detalhada a realidade que nos serve. Então, por fim, aqui nós temos, né, gente, como a gente aprende a aprender, né? Quanto mais o educador combinar estratégias e estímulos, maiores são as chances de garantir um aprendizado de longo prazo. Segundo a neurociência, aprender modifica o cérebro. O aluno em sala de aula é em si um sujeito cerebral, um estudante que argumenta, questiona e tem autonomia em aprender. E é isso, pessoal. Então, aí, com isso, a gente termina a nossa aula, né? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, a gente pode conversar no presencial, através do e-mail, através do chat pelo Google, né? Lembrando que eu não estou mais atendendo pelo WhatsApp, uma vez que está retornando às aulas presenciais. E é isso aí, galera. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Até mais.